nosso assunto de hoje com a psicopedagoga Maria Carolina Lolli é desvio de conduta da criança. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Como é que é esse desvio de conduta? O que o pai tem que ficar atento? Que sintomas são esses que vão configurar aí nesse desvio de conduta? Pois é, o desvio de conduta, na minha opinião, é o mais difícil de a gente lidar com a criança. Então, a faixa etária que acomete as crianças é por volta dos 7 anos até a adolescência. Só que ele fica muito pior quando a criança é maior. Então, dos 9 anos até a adolescência, ali é a fase que a gente precisa ter mais cuidado, né? As crianças com esse desvio de conduta, então, são crianças que têm muita dificuldade em obedecer regras, desafiam as pessoas mais velhas e fazem justamente o contrário daquilo que é pedido, né? E essas crianças, elas têm uma propensão muito grande, assim, de fazer coisas ilícitas. Então, o uso de drogas, a gente precisa tomar bastante cuidado, a violência, né, até chegar ao extremo por conta desse desvio de conduta mesmo. E de onde que surge isso? É genético ou é desenvolvido? Pois é, algumas pesquisas apontam que essas crianças que convivem com pais muito violentos, que presenciam cenas de violência desde pequenas, elas têm maior propensão. Além disso, as crianças que são filhas de pais usuários de drogas, também elas têm mais chance de desenvolver esse transtorno. Agora, você falou que é difícil de perceber e de lidar também, até porque, assim, a criança sempre acaba cometendo uma mentirinha, né? Fazendo ali, falando uma coisinha aqui, uma ali. Então, assim, eu não tenho filhos, mas eu vejo minhas amigas falando que sempre tem que falar assim, olha, não mente, mamãe quer a verdade. Como lidar com isso? É esse o caminho mesmo? Então, porque a fase da mentira, ela é necessária. Por volta dos 6 anos até os 7 anos, 8 anos, ali a criança precisa mentir, né? Então, a gente sempre fala, olha, quando o seu filho mente, acredita na mentira dele, faz com que ele minta mais nessa fase. Só que como isso? Então, naquele momento que ele está contando a história, você pergunta para ele coisas sobre a história, ele vai usar a criatividade, ele precisa dessa fase da mentira para ele desenvolver habilidades da concentração e da atenção. Só que depois que ele contou essa história mirabolante para você, você olha para ele e fala, mas essa história não é totalmente verdade, né? A criança, né, que não tem um desvio de conduta, ela vai olhar para você e vai falar que não. Agora, o problema é quando a criança continua afirmando que essa história ela é verdadeira, né? Então, os pais, com a criança de 6 anos, 7 anos, 5 anos, se a criança mente, ele deve apoiar a mentira. Só que depois que a criança contou a história, ele deve perguntar se é verdade ou não, né? Porque essa mentira nessa fase ela é necessária para a criança depois na parte de escrita, de desenvolvimento do raciocínio lógico, tudo isso é importante. Agora, quando é que vira, então, um processo perigoso aí? Quando essa mentira atrapalha outras pessoas. Daí, sim, a gente considera o desvio de conduta. Então, a criança mente para o seu próprio benefício. Então, na escola, eu fiz alguma coisa errada, mas eu falo, juro por tudo, que foi meu amigo quem fez. E continuo negando isso. Então, isso é desvio de conduta. Isso já não é mais, então, já não entra mais naquela fase de, não, é só uma mentirinha. Não, aí tem que levar a sério. Isso. Então, a mentira saudável seria aquela mentira que a criança inventa uma história para contar que ela é super-herói, que ela é a habilidosa da sala. Só que depois o pai sabe quando é verdade ou não. A mentira contada, né, para prejudicar outra pessoa, daí sim precisa ser repreendida. E qual seria a melhor forma, então, de conversar com essa criança aí que está entrando nesse desvio de conduta? Pois é. O grande problema do desvio de conduta são as coisas que esse desvio pode causar no futuro para a criança. Informar a criança sobre o uso de drogas, o que o uso pode causar, né? Todos os malefícios que isso pode causar. Mostrar para a criança que atos de vandalismo com animais é muito prejudicial, não só para a vida dela, mas para outras pessoas também, né? Então, a gente precisa mostrar o lado negativo das coisas para a criança. O choque de realidade é muito importante, né? E se a gente vê que o problema está se tornando muito sério, está fora de controle, aí essa criança precisa do atendimento especializado. Agora, existem muitos pais que em situações como essa vão para a repressão, ficam bravos, xingam. Esse, às vezes, talvez não seja o melhor caminho, né? Não, o melhor caminho sempre é conversar. Só que no auge dos acontecimentos, eu acredito que seja um pouco complicado para os pais que não têm um preparo para lidar com isso. Imagina, você criou seu filho, você educou seu filho para que ele não faça certo, que não maltrate animais, que não use drogas, que não pratique atos violentos com outras pessoas. Aí você convive com situações repetidas
desse tipo de atitude do seu filho, é claro que você vai ficar sem saber o que fazer, né? Então, por essa razão, não é sozinho que a gente consegue lidar com esse tipo de transtorno. Então, precisa mesmo do acompanhamento de um profissional. Aí procura um especialista. Sim. Daí a gente tem os medicamentos que são utilizados. Nesse caso, a psicoterapia, né, feita com o psicólogo, ela é fundamental, associada também aos medicamentos psicotrópicos, né? E é uma coisa que se tem cura ou se administra? Como é que se é administra. Esses transtornos, eles são... É difícil a gente falar de cura, porque se a criança para de tomar o medicamento, ou se ela convive com alguma... se ela tem um start de violência, um start de baixa autoestima, um start ali de alguma coisa desagradável, ela volta a praticar. Então, por isso que a gente precisa administrar sempre. É meio que, assim, uma doença psicológica mesmo. E é progressivo, né? Se você não lidar com isso o quanto antes, quando os sintomas aparecem, o quadro se torna cada vez mais sério. Isso pode se tornar e entrar num sociopata, num psicopata Sim, ou não? Sim. É um caminho? O desvio de conduta, ele, por ser por apresentar características muito graves, né? Você vê, tem crianças que maltratam os animais, matam os animais só para se satisfazerem. Tem crianças que roubam, né? Entram na casa de outras pessoas, praticam vandalismo na casa de outras pessoas para se autossatisfazer. Então, isso é uma coisa meio ruim, né? Para a gente alimentar. Então, por isso que precisa ser controlado o quanto antes. E, assim, a dica principal, então, é a mentira. É uma das coisas que mais caracterizam, é isso? Não. O desvio de conduta não é só a mentira, né? São esses atos violentos e ilícitos. Então, a criança com 8 anos que, sei lá, pratica um furto, a gente precisa tomar cuidado, porque o fato de você pegar uma borracha hoje do amigo e levar para a sala, para casa, pode até ser normal nessa faixa etária. Só que se tornar um ato repetido, a gente precisa se preocupar. Ah, tá. Então a atenção assim, se acontecer uma vez é conversar, tal, mas se continuar acontecendo é que tem que estar atento. Isso. A criança que pratica bullying toda a aula com os amigos. Sabe aquela criança que fica tirando sarro? Aquela criança que é difícil de conviver com os adultos, que desafia? Então, essa criança a gente precisa prestar atenção também. A violência também. A violência, né? O próprio ato do bullying, ele é uma característica assim, do começo do desvio de conduta. Então, aquela criança que chama a atenção de todo mundo, que tira sarro de todo mundo, mas ela faz isso para prejudicar, para machucar a outra pessoa. Então, quando ela vê que a pessoa está machucada com aquilo, que aquilo incomoda a pessoa, daí que ela pratica, para desafiar. Ela fica feliz de ver o sofrimento do outro. Então, é aí que tem que estar ligado e levar para um psicólogo. E, assim, essa criança que tem o desvio de conduta, se ela leva uma bronca, para ela tanto faz. Ela não sente? Não. Então, pais, fiquem atentos, hein? É. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Imagina.